Tem a foto do Marcelo aqui, olha. Imagina só, ele recebe uma visita, tem 41 anos de idade e desaparece. Aí a família fica toda preocupada, começa a acionar a polícia, perguntar para vizinhos. Aí se descobre que 2 homens e uma mulher foram até a casa do Marcelo procurar ele. 15 dias depois que se descobre essa visita misteriosa, a família fala o seguinte: bom, se ele não apareceu, vamos entrar na casa do Marcelo. Quando a família entra na casa, veja só o que eles veem. A gaiola vazia. Pássaros e o gato mortos. E o sumiço misterioso do dono dos animais. Marcelo desapareceu. Desde quando a gente conhece o Marcelo, ele dá a vida pelos bichos. É mais fácil ele querer assim, alguma maldade com um ser humano do que o bicho. Então eu falei, não, tem alguma coisa estranha. O Marcelo deixar os bichos dele morrer. Eu falei, vamos começar a ir atrás. Marcelo não é mais visto há mais de 15 dias. Ele sumiu depois de marcar um encontro com uma mulher por mensagem de celular. E aí ela falou, jurou de pé junto, que não se encontrou com ele. Falou, não me encontrei com ele. Marcelo mora nesta casa com a família na zona sul de São Paulo. No dia em que ele desapareceu, muitas coisas estranhas aconteceram, segundo a família. O primo Henrique tenta ligar os pontos para entender o que teria acontecido com Marcelo. O Henrique estava em casa com a família quando ele ouviu um barulho no portão. Ele veio até aqui para saber quem estava ali do outro lado. Foi quando ele encontrou 2 homens logo na frente da casa. O Henrique foi até lá conversar com eles, perguntar o que eles queriam. Esses 2 homens estavam procurando pelo Marcelo. O Henrique disse que Marcelo não estava, até porque a casa do Marcelo estava vazia. Só que esses 2 homens insistiram, perguntaram novamente onde estava o Marcelo. O Henrique afirmou que o primo não estava aqui. Ele até perguntou se ele poderia ajudar esses homens, se eles queriam alguma informação, algum tipo de coisa que o Henrique pudesse ajudar. Mas os homens disseram que não, teria que ser direto com o Marcelo. Por isso, se despediram. O Henrique voltou para casa. Só que minutos depois, ele ouviu mais um barulho no portão. Quando chegou lá, encontrou os mesmos homens, mas desta vez acompanhados de uma mulher e uma criança. O que eu entendi foi que a mulher voltou para falar o que não, realmente a gente está atrás dele e eu estou atrás dele para ele cuidar do meu filho, que ele combinou comigo de cuidar do meu filho, né? Aí eu falei, não, ele não tá. E ela foi até um pouco mais insistente. Tem certeza que ele não tá? Eu preciso falar com ele, eu preciso que ele cuide do meu filho. Eu combinei com ele. Aí eu falei, não, ele não tá. Aí eles foram embora. Henrique mandou mensagem para o primo. E você não percebeu nada de estranho dele? Ele não deu nenhum sinal? Não, ele não. No celular, não. Então deu a entender que ele sabia quem era a pessoa. Sabia sim. Depois disso, Henrique voltou para casa e não teve mais contato com Marcelo. Achou que o primo estivesse em casa. A família só se deu conta de que algo estava errado quando o Henrique recebeu uma informação que foi passada por um morador aqui da região. Ele disse que o patrão do Marcelo estava muito preocupado com ele. 15 dias sem Marcelo aparecer para trabalhar. O Henrique ficou muito desconfiado. O primo jamais ficaria tanto tempo assim sem ir ao trabalho, sem dar nem sequer uma notícia. Foi por isso que o Henrique decidiu ir até a casa do primo, do Marcelo. Para que fique mais fácil de entender, nessa casa aqui mora o Henrique e a família. O Marcelo mora num quartinho que fica aqui na parte de baixo. A gente já vai entrar lá para mostrar, mas ele mora num quartinho aqui na parte de baixo. Por isso que a família não desconfiou, foram 15 dias e a família nem se deu conta, por quê? Às vezes eles acabam nem ouvindo o Marcelo chegar. Ou se eles ouvem o Marcelo chegar, é fazer um barulhinho no portão ou algo do tipo. Então, quando o patrão disse que estava preocupado com ele, aí o Henrique se deu conta de que algo estava errado. Ele decidiu ir até o quartinho onde o Marcelo dorme para saber o que estava acontecendo. Foi a hora que eu abri o quarto dele, porque geralmente a gente não tem esse costume de abrir a casa dele, né? Porque a casa dele é lá embaixo, a nossa é aqui. Aí quando você abriu, você viu o quê? Aí eu vi os passarinhos dele tudo morto, o gatinho também estava morto. Quando o Henrique chegou aqui na casa, andando aqui pelo corredor, não encontrou nada demais. A porta de entrada estava fechada. Quando ele abriu a porta, ele se deu conta de que algo ruim havia acontecido. Por quê?
ele se deparou com as gaiolas dos 2 passarinhos do Marcelo. As gaiolas estavam aqui, ó, nesse canto. Porém, os passarinhos estavam mortos. Os passarinhos que sempre foram o xodó do Marcelo. Ele achou muito estranha essa cena. Depois, ele foi até a cozinha. Ela é bem estreita, então a gente não vai conseguir entrar nela. É um corredorzinho. Porém, no chão da cozinha, ele localizou o gato de estimação do Marcelo, que também estava morto. Aquela cena deixou a família arrasada, assustada. Por quê? O Marcelo sempre cuidou muito bem dos animais, sempre fez tudo pelos bichinhos de estimação dele. Então, algo estava errado. Procurando pela casa, o Henrique conseguiu encontrar o celular do primo, que estava aqui em cima desse som. O celular do Marcelo estava exatamente aqui. Ele não saía de casa sem celular. Estava sempre se comunicando, publicando fotos nas redes sociais, ou seja, estava sempre online. Ele jamais deixaria o celular aqui, iria sumir ou iria fugir. Os documentos pessoais dele também foram achados aqui no quarto. Tudo apontou para a família de que algo errado havia acontecido. O Marcelo jamais iria embora e abandonaria os bichinhos aqui. Pelo estado que a família encontrou a casa, se deu conta de que os animais morreram de fome. Então, ele nunca faria isso com os bichinhos de estimação dele. Foi aí que o Henrique chamou a esposa, chamou a tia, falou para elas entrarem aqui na casa, verificarem tudo. Eles começaram a procurar, encontraram todas as roupas no mesmo lugar. Então as roupas dele, ó, continuam dobradas no mesmo lugar. Eles não sentiram falta de nada, ou seja, ele não fez nenhuma mala para sair de casa, não levou nada pessoal, nada que indicasse que ele pretendesse fugir, que ele não iria mais voltar para cá. Foi a partir daí que iniciou o mistério para a família. Eles queriam descobrir o que havia acontecido com o Marcelo. Eles tinham a certeza de que Marcelo não estava bem. Aí ficou os documentos, as roupas dele, todos os pertences dele tá aí, todos os pertences dele. Ele não fez mala para sair? Não, porque se ele tivesse feito, olha, não levou o celular, os bichos, eu tenho certeza que se ele fosse sumir por vontade própria, a primeira coisa que ele ia fazer era vender os bichos dele ou dar para alguém. Então a gente achou muito estranho por causa disso aí, entendeu? Como Marcelo havia esquecido o celular, Henrique começou a perguntar para os amigos dele se alguém tinha notícias. E perguntava para um, perguntava para outro, ninguém sabia. A gente foi nos locais mais ou menos que ele frequentava, que a gente conhecia, né? Ele conhece muita gente mesmo nessa região aqui. Aí a gente foi em alguns locais até que ele trabalhou e tem alguma amizade, falou, ninguém sabia, o pessoal começou até a ficar assustado. Nossa, por isso que ele sumiu, a gente não tá vendo mais o Marcelo aqui. Com o celular em mãos, a família começou a procurar algo que levasse até o paradeiro de Marcelo. Até porque tantos dias já tinham se passado e nada dele voltar para casa. O Henrique achou muito estranho. Ele não tinha muito contato visual todos os dias com o Marcelo, porém ouvia ele chegar em casa, abrir o portão. Então, com o celular em mãos, a família tinha certeza de que iria encontrar algo. E realmente, vocês encontraram, né, Henrique, uma última conversa com uma mulher. Foi aí que a família conseguiu descobrir que essa mulher da última conversa é a mesma que esteve aqui no portão, né? Vocês foram atrás para tentar encontrá-la de algum jeito, né? Isso, para pelo menos saber se ela sabia alguma coisa dele, do paradeiro dele, que a gente estava procurando ele, né? E a esperança da família aumentou nisso, porque aqui no celular eles tinham certeza de que ele iria encontrar essa mulher naquele dia. Porém, quando o Henrique foi até a casa dessa mulher para saber, para ter algum tipo de informação, recebeu uma notícia que deixou a família ainda mais confusa. Doris afirmou que o encontro entre eles não aconteceu. Nas mensagens, eles combinam o encontro no morro da comunidade. E aí ela falou, jurou de pé junto, que não se encontrou com ele. Falou, não me encontrei com ele, eu marquei com ele nesse local para se encontrar, fiquei esperando 1 hora e ele não apareceu. Ele costumava cuidar de crianças? Não, então, aqui não, né? A não ser que ele cuidava de crianças na casa de outras pessoas. Mas pelo menos aqui em casa a gente nunca viu. Henrique decidiu procurar a polícia e registrou um boletim de ocorrência nesta delegacia. A gente vai tentar ligar para Doris para conversar com ela, já que ela foi a última pessoa a falar com o Marcelo pelo celular. Vamos ver se ela atende nossa equipe.
chamada está sendo encaminhada para a Caixa Postal. Caixa Postal. A família agora também tenta falar com ela, mas não consegue, porque o celular cai direto na Caixa Postal. A Doris já disse que não encontrou com o Marcelo naquele dia. Mesmo tendo conversado com ele, mesmo o celular mostrando ali nas mensagens que eles combinaram de se encontrar, ela disse que esse encontro não aconteceu. Mas, para a família, ela teria sido a última pessoa a se encontrar com ele. Isso só poderá ser comprovado com uma investigação policial. A Doris afirma que não encontrou com ele naquele dia e que não viu o Marcelo dias depois, o que deixa tudo ainda mais misterioso, porque se ele marcou o encontro com ela e não foi, para onde foi então o Marcelo? Porque até agora ele não voltou. Fica a dúvida da família e a investigação para a polícia. A família afirma que Marcelo nunca reclamou de ameaças. Ele sempre foi muito querido no bairro. Quando a gente postou nas redes sociais, o pessoal tá desesperado, perguntando dele, querendo saber, entendeu? Como eu fiquei com o celular dele, que a gente achou lá no quarto dele, o pessoal fica mandando mensagem, perguntando. É bem extrovertido ele, né? Tem 2 anos que o Marcelo mora aqui nesta casa. Mesmo tendo a rotina dele muito corrida, de sair para trabalhar, voltar e morando também num quartinho separado, ele sempre dava notícias para a família. Então, para a tia que mora na parte de cima da casa, até mesmo para o Henrique. Então, a família sempre sabia onde o Marcelo estava. Por isso que, tanto tempo sem dar notícias, a família acha muito estranho. Ele já teria avisado. Já são 15 dias sem o Marcelo passar aqui pelo portão da casa. A família tem certeza de que algo ruim aconteceu. Ele tem uma rotina muito corrida. Então, ele acorda de manhã, vai fazer panfletagem da pizzaria, depois à tarde começa a trabalhar na pizzaria. Quando ele volta para casa, já é bem tarde já, finalzinho da noite. Então, a família nem consegue ver o momento em que ele chega. O Marcelo é solteiro, ele não tem filhos, ele é rodeado de amigos. Tanto que as pessoas aqui do bairro, quando souberam que ele estava desaparecido, ficaram muito preocupadas, porque elas sempre viam o Marcelo passar pela rua, andar pelo centro da cidade, conversar com todo mundo, e há 15 dias ninguém mais teve notícias dele. Todos estão preocupados, não só a família, mas os amigos sabem que algo ruim pode ter acontecido com ele. Vocês conheciam bem as amizades dele? Não. Muito poucas amizades dele a gente conhecia. Tanto que essa mulher vocês nem sabiam? Não, a gente nunca ouvi falar dessa mulher, nem conhecia ela. O que deixa Henrique preocupado é que Doris entrou em algumas contradições. Algumas coisas que ela falava que ela falou com ele no WhatsApp, no áudio, ela falava ao contrário, entendeu? Agora, você disse que tem uma conversa que ela fala que o seu primo não se dava bem com uma tal pessoa. O que vocês entenderam disso? Então, ela falou isso aí e no áudio a gente viu que ela falou outra coisa, né? Aí na hora lá ela falou assim, não, ele nem conhece. Eles nem se conhecem, entendeu? E no áudio ela falou outra coisa. Se Marcelo não foi ao encontro da amiga, onde ele está agora? O que faria Marcelo abandonar os animais que ele tanto gostava? Vocês da família querem uma resposta. Com certeza, pra gente ficar em paz, né? A gente ficar em paz, a gente precisa saber o que tá acontecendo. Não é normal isso, né? A pessoa sumir assim, do nada, a gente não sabe se realmente ele não se encontrou com essa mulher ou se aconteceu alguma coisa, porque a cabeça do ser humano é complicada. Se ele surtou, tá perambulando por aí, ele nunca deu indício nenhum de problema psicológico nem nada, mas pode acontecer, né? A gente não sabe, na verdade, a gente quer saber o que está acontecendo.